O interessante da santificação, como os outros assuntos, ela tem duas ideias fixas sobre santificação. Primeira, que nós já vimos, a ideia de brilhar no sentido de ser destaque, brilhar no sentido de chamar a atenção, é referido mais à santidade de Deus. Deus é tão santo, tão separado, tão puro, que ele fica em destaque. Essa é a ideia de santificação, de santidade. A santidade, ela, como nós já vimos, ela é vista no Velho Testamento como algo mais direcionado a Deus, como um atributo de Deus. Atributo, como nós já falamos, é algo que pertence ao ser da pessoa. Pode mudar tudo na pessoa, mas a essência dela não muda. Atributo é essa qualidade que faz parte do ser de Deus. E santidade é um desses atributos. E nós vimos que no Velho Testamento é assim, mais voltado para Deus. No Novo Testamento, vamos dar só uma pincelada na Bíblia de vocês. Isaías, capítulo 6, versículo 3 a 5. Isaías 6, de 3 a 5. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, querido, a gente vê que a santidade de Deus é sempre colocada em contraste com a impureza do homem. Pode ler depois no versículo, Gabriel, eu acho que é o 6, né? 6, pode ler o 6. Olha o que acontece, Isaías 6, versículo 6. Então, sempre a santidade de Deus é colocada no alto que se torna inatingível. Ninguém alcança, e a ideia é essa mesmo. Ninguém tem como ser santo como Deus. Deus, ele é a santidade. Ele não vai se santificar, ele é a santidade. Isaías 6 agora. Mas ele será vivo para mim, trazendo na mão a brasa que tirara do altar com uvas tenaz. Então, a ideia dessa brasa viva é o quê? Tirar os pecados de Isaías, para que ele pudesse continuar contemplando a imagem de Deus, a imagem, né, que estava acontecendo, a visão que Deus estava lhe dando. Então, a santidade é mais no Velho Testamento sobre Deus. No Novo Testamento é mais referente a nós. Não chega a ser santidade, chega a ser santificação. Mas eu e você, algo mais pessoal, onde eu e você temos que nos identificar e nos parecer, nos tornar semelhante a Deus. Como Jesus falou várias vezes: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Certo? Aí vimos que a obra da natureza, da santificação, é sobrenatural. É algo que é feita por Deus. Não tem como alguém falar: bom, agora eu vou me santificar, agora eu vou ser mais santo, agora não. É algo da parte de Deus. Tem duas partes a santificação. Quais são essas duas partes? Primeiro, a mortificação do velho homem. O que quer dizer isso? Antes de aceitar Cristo, a Bíblia chama de uma velha natureza, velho homem. Por que a Bíblia fala isso? Éramos governados pelos nossos sentidos e pensamentos e desejos mais antigos. Quando nos encontramos com Cristo, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5, versículo 17, fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quer dizer o quê? É uma nova criação, passa a ter uma nova natureza. Aí, a vida do cristão é dividido, tem um divisor de águas em Cristo. Antes de Cristo, velho homem. Depois de Cristo, novo homem. Só que dentro de esse velho homem, ele não morre assim que a gente entrega a vida a Jesus. Ele vai sendo mortificado. É a primeira parte da santificação. É a mortificação do velho homem. É você ir diminuindo a força e o domínio que ele tem sobre você. É você cada vez mais fazer coisas que ele perde a força. E o outro lado da santificação seria a vivificação do novo homem. Eu gosto de comparar a vida espiritual, a vida principalmente com Cristo, com a vida de casado.
Se você casar e continuar falando, não, essa aqui é minha toalha, essa aqui é minha escova de cabelo, esse aqui é meu travesseiro, você vai continuar mantendo uma divisão entre você e a sua esposa. A partir do momento que você começa a deixar tudo em comum, você vai se estreitando mais. Aquele lado seu de individualismo, ele vai subindo. Ah, não, esse aqui é o meu copo, esse aqui é meu garfo, esse aqui não. Ah, tudo de todo mundo, falando do casal. E a ideia é essa: à medida que você vai se comportando como homem, pessoa casada, aquela figura da pessoa solteira vai sumindo. A ideia de santificação é essa: à medida que você vai se afastando do pecado, o velho homem vai morrer. E em compensação, o novo homem vai sendo vivificado. Essa que é a ideia, certo? Mas nós vimos também que a santificação afeta todo homem: corpo, alma, espírito, vontade, afeta tudo. Então o que quer dizer? Não é apenas minha mente que vai sendo santificada, não é apenas os meus sentimentos, não são apenas os meus sentimentos, o meu falar, não. Todo o meu ser é afetado. Aí agora vem a grande diferença. A conversão é um ato de Deus. Ele faz. Regeneração, mais ainda, é um ato de Deus. Regeneração não tem como ninguém ter participação. A justificação também é um ato de Deus. A santificação vem uma diferença. É um ato aonde Deus não é que Deus precisa, é onde Deus conta com a cooperação do homem. Onde que entra isso? Não quer dizer que ora é Deus que faz, ora sou eu que faço. Não quer dizer isso. A ideia é o quê? Ora Deus age diretamente em mim, e ora Ele quer me usar para me favorecer. Como assim, pastor? Ora eu sou o objeto para Ele atuar, e ora eu sou o instrumento pelo qual Ele atua. O que eu tenho que fazer é agir racionalmente. Como assim? Como, ora, Deus agindo. Vamos dar um exemplo. Deus agindo. O Espírito Santo levando você a orar. O Espírito Santo explica você. E como é que eu viro esse instrumento? É quando você está exposto a uma tentação, ou exposto a uma situação ruim, e você agora tem que fazer o quê? Se afastar daquilo. Quer dizer, Deus vai falar, isso aí não é bom para você. Deus não podia tirar você dali do meio? Podia. Vem como um bem forte e tira. Mas ali Deus fala, olha, você está cercado aqui, tem pecado por todos os lados. Aqui eu estou abrindo a porta ali para você. Passa por ali. Essa é a ideia da cooperação. Nós somos instrumentos para que a gente possa se santificar. Então toda a ação é de Deus, mas há um momento que Ele fala, agora passa pela porta. E tem gente que vai lá e fecha a porta. Não, tá bom aqui, Jesus. Não quero escapar da situação, não. Então a ideia de santificação é essa. É uma obra de Deus na qual os crentes cooperam, onde os crentes têm a sua participação. Vamos ver os textos que confirmam isso. A primeira forma do homem participar disso são as repetidas advertências contra males e tentações, que claramente implicam que o homem deve agir dinamicamente no empenho para evitar as armadilhas da vida. Então, qual é a ideia? Primeira forma, que é a cooperação, é Deus falando, cuidado, olha, isso aí é perigoso, aquilo é perigoso, aquilo faz você cair, inúmeras coisas. Então vamos ver alguns textos. Aqui tem um monte de textos. Vamos lá, primeiro texto. Gabriel, lê para a gente. Romanos capítulo 12, o 9, o 16 e o 17. Evangelista. 1 aos Coríntios 6, o 9 e o 10. Romanos 12, 9, 16 e 17. E 1 aos Coríntios 6, o 9 e o 10. Advertências que nos mostram o que devemos evitar em relação às tentações e aos perigos. Romanos 12, 9, 16 e 17. Pode ler.
capítulo 12, versículo 9, versículo 16, versículo 17. O amor seja não fugido. Aborrecerei o mal e apegai-vos ao bem. Agora 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então aí está falando orientações, advertência que aí você vai fazer. Quais foram as coisas? Aborrecei o mal. Quer dizer, faça aquilo que o mal não gosta. Aí sejam honestos uns com os outros, né? Evitar isso, evita aquilo. É a hora que Deus nos orienta, nos mostra para a gente agir. Agora, depois procura aí 2 Timóteo 2:22. Isso. Evangelista, pode ler. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então quer dizer, não erreis. Aí vem uma lista falando das pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Aí qual é a instrução que está dando? Você é um cristão. Se você fizer semelhante a isso, você também não vai herdar. É uma coisa que é para você tomar decisão racionalmente. Eu não vou fazer isso. Não vou em tal lugar, não vou andar com tais pessoas. Pastor, você está discriminando pessoas? Não. Você andaria naturalmente a qualquer hora do dia com uma pessoa que está jurada de morte? Você andaria? Eu sou seu amigo. Você é meu amigo, mas me complica. Por que espiritualmente a gente faz isso então? A pessoa está jurada de morte. A partir do momento que a pessoa está caminhando de passos largos, com atitudes que não agradam a Deus, ele está caçando a sua própria morte. Quer seja física ou espiritual, mas está caçando. Vamos lá, 2 Timóteo 2:22. Evangelista, lê para a gente. Não, daqui a pouco passo. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Tem versões que são mais pesadas, falam, foge das paixões da mocidade. Por que paixão é mais pesada, na minha opinião? Quando você fala paixão, você já sabe que é um sentimento forte, quente, dominador. Falando da apaixonado, sabe que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Os famosos crimes passionais. Então, a ideia de Paulo é o quê? Foge desses sentimentos da mocidade. Por que ele fala desse sentimento da mocidade? Geralmente, os sentimentos da mocidade são aqueles que cativam, que prendem, que iludem e que escravizam. Certo? Outra forma da cooperação também, na santificação, das constantes exortações a um viver santo. Estes fatos implicam que o crente deve ser inteligente no emprego dos meios a seu dispor, para o aperfeiçoamento moral e espiritual da sua vida. Eu fui visitar um amigo meu, acidente de moto, aí ele falou com a mãe dele assim, com o pai dele, nunca mais vou de moto, porque moto é isso, moto é aquilo. Aí eu estava conversando com a mãe dele e perguntei como foi o acidente. Ele foi ultrapassar um carro, entrou na contramão para dar de frente com o carro. O problema foi a moto? O problema foi a moto. Se ele fazia isso com o carro, ia ser do mesmo jeito. Não ia ter um acidente que talvez iria afetar, mas teria acidente. O que eu quero dizer com isso? O problema não é o que você tem, é como você usa. É como você usa. Tem gente que fala, Facebook é do diabo, internet é do diabo. Se você usar para te destruir, é mesmo. Lá na internet, você tem acesso a tudo, de bom e de ruim. A televisão da mesma forma. Eu ia além. O seu dia a dia. Você pegou o ônibus, só tem imagens e visões agradáveis espiritualmente falando? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem situações diversas. Quem vai escolher? É você. Então, a primeira ideia é você decidir racionalmente. A segunda ideia é você usar os meios que você tem para o seu bem. E não vamos longe não. O seu corpo, os seus pés, suas mãos.
Você não pode arrumar, o Gabriel aí, treinador aí, treina. Você não pode usar seu corpo para você ir mal para os outros fisicamente? Ele já sabe que ele luta, em algum lugar vai uma confusão com o cara. Ele sabe que vai bater o cara. O cara vem para cima e ele bate. Não usou o corpo dele indevidamente. Mas seu filho está, então, falando, você vai se arrepender desse quieto. Não vou arrumar confusão com você. Então, o que nessa parte do estudo quer nos ensinar? Que eu que vou determinar o que eu tenho, se é para o bem, se é para o mal. O meu corpo é um dos instrumentos que Deus me colocou à minha disposição. A minha boca é um instrumento de disposição de Deus. Meus olhos, meus ouvidos. Então, a minha santificação depende do quê? De eu saber usar aquilo que Deus me deu. Então, isso é tudo. O cara aí do diabo. Teve um cara que pediu para orar um dia, pastor, ora aqui. Eu não sei se o cara é para bênção ou para maldição, você depende. Isso vai colocar dentro do carro. Vai fazer o que com ele? O que você vai fazer com o carro? Você é um cara casado, vai colocar 3, 4 mulheres, encher de cerveja e vai para andar? Está errado. Ou colocar 3, 4 homens, vamos para festival de cachaça? Está errado. Você pegou esse carro, começou a trazer, levar sua família, sua esposa para a igreja, não nada de errado. Então, o que nós temos que ter ideia é o seguinte: é bom ou ruim conforme eu estiver usando. Isso é qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos ver alguns textos? Isso aqui é bem diferente, já para o Gabriel aprender. Trabalhar no Velho Testamento. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Evangelista, João 15, o 2, o 8 e o 16. Não, isso é João 15, 2, 8 e 16. Miguel, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Daniel. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Deus já falou o que você quer. Deus já falou o que Ele quer que você faça. O que é bom, o que é justo e que ande com Deus. Você pode andar com Deus? Pode, você pode andar com o diabo também, você escolhe. Então, é nesse sentido. Queridos, se a gente ligar a televisão, se a gente sair agora, acabar o culto aqui e der uma volta, a gente vai ver tantas pessoas usando coisas boas para o mal. E muitas. Hoje eu estava indo fazer visita no hospital. Eu falei assim, gente, como o cara consegue? Eu parei. O cara dá uma distância mais ou menos de mim, uns 10 metros ou mais. Eu estava ouvindo o som do carro dele. Aí estava parado, esperando na frente. Eu passando, aí eu olhei no cara, o cara consegue dirigir. Queridos, o som alto, o carro parado, ele mexendo no celular ainda. Meu Deus, como o cara consegue? Esse barulho já deixa o cara de trás perturbado, o cara da frente também. E o cara está mexendo no celular. Você é totalmente desatento ao trânsito. Acontece um acidente, vai querer jogar culpa para alguém. Alguém é culpado, além dele? Não. Então quer dizer, carro é uma coisa boa? Excelente. Mas se eu não souber usar, vira uma arma. Totalmente contra mim. João 15. Aí, Gabriel, procura aí para mim Romanos 8, 12 e 13. João 15, 2, 8 e 16. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Então, com a ideia, olha, deu fruto, limpa para dar mais fruto ainda. Então, a santificação é o que? Qual a ideia? É ele te limpando, podando, para você poder crescer mais. Então, você vai frutificar e ele vai limpar. Você tem essa participação. Agora, Romanos 8, 12 e 13. Evangelista, lê para mim Gálatas 6, 7, 8 e 15. Romanos 8, 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver, segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha, você é chamado para viver segundo o Espírito. Se você for fazer o que a sua carne quer, você vai morrer. E eu estava falando hoje, eu acho que foi hoje, que a ideia da carne, a ideia do pecado, a ideia da natureza velha é essa: faz, que você vai ter satisfação. Aí você fez, mas está faltando alguma coisa, não faz mais. À medida que você mais tenta agradar a carne, mais sedento você fica. É essa a ideia que Paulo está falando. Se você for viver conforme a carne, você vai morrer, você vai estar fraco, você vai se afastar de Deus. Mas se você viver para o Espírito, você vai vivificar. Depois, Gabriel, procura Romanos 12, 1, 2 e 17. Pode ler Gálatas 6, 7, 8 e 15. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E todos quantos andarem conforme esta regra, 16? 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então o que Paulo está falando aí? A luta contra a carne. Fala, não se engane. O que você faz, você colhe. Não tem para onde escorrer. Aí ele continua falando que ele luta, ele traz a marca. O que Paulo quer dizer? Que assim como Cristo estava marcado pelo pecado nosso na cruz, ele Paulo fala, eu trago essa marca, que eu também luto contra o pecado. Certo? Agora, Romanos 12, 1, 2 e 17. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Paulo, procurem apresentar vossos corpos como sacrifício. Qual a ideia de Paulo? Que uma coisa completa. Você tem que santificar completamente. Aí fala, não vos conformeis, quer dizer, não tomem a forma desse mundo. Não tomem essa forma. Não se pareçam. Não está falando de roupa, não está falando de atitude, de comportamento, de pensamento, de aceitação. Não posso tomar essa forma. Eu não posso me parecer. Aonde? Não importa onde eu estou. Você já sabe que sou diferente. Mas lógico que há local e há pessoas com que, se eu mandar com elas, dificilmente eu vou ser visto como diferente. Então essa é a santificação, certo? Vamos lá, as características da santificação. Primeiro, como se vê no item, a santificação é uma obra cujo autor é Deus, não o homem. É Deus quem é o autor da santificação. É Deus quem criou a santificação. É Deus quem inventou a santificação. Ela difere da regeneração, em que o homem pode e tem o dever de lutar pela santificação, permanentemente crescente, utilizando os meios que Deus colocou ao seu dispor. Então a regeneração, Deus vai lá, faz o ponto final. Nós não, nós temos que lutar. E a ideia de lutar, queridos, é essa mesmo, lutar. Lutar contra a vontade da carne, lutar contra a vontade de pecado. Porque, queridos, mais acesso do que a internet é você ter acesso ao pecado. Aonde quer que você esteja, na casa, no seu quarto, você tem acesso ao pecado. É a sua mente. É as cenas que você viu durante o dia. É na hora que você está com o controle remoto, passando. É isso tudo, é uma luta constante. Você tem que estar lutando para estar sempre se mantendo agradável a Deus.
Então, a ideia da santificação, as características dela é essa. É uma obra de Deus, mas aonde eu e você temos que sempre estar lutando. Às vezes, um novo convertido, ou aquele que acabou de voltar, fala, como está a sua vida? Ele fala, e tranquilo. Eu falo, estou preocupado. Mas por que, pastor? Como está tranquilo? Você tem que lutar o tempo todo. Você já acorda lutando para não pensar coisa errada. E você vai dormir lutando para não dormir pensando coisa errada. Qual que está tranquilo? Espiritualmente, nessa luta, não tem como. Vamos ver alguns textos? Esse texto aqui é bem grande, mas eu quero que a gente leia. Pode ler abrir juntos hoje, por gentileza? Colossenses 3, vamos ler de 5 a 14. Novo Testamento. Colossenses 3, de 5 a 14. Para cada um olhando o versículo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Porque nós vamos falar. Como que começou o primeiro versículo, versículo 5? Mortificai os vossos membros. Mortificar. Quer dizer, que seus membros morram para isso. Aí depois fala, despojai. Qual a ideia de se despojar? Era algo que você estava vestido, usando. Então quer dizer, ele dá a ideia que isso já fez parte da nossa vida. Mas agora, como uma nova criatura, você tem que tirar isso da sua vida. Queridos, é uma coisa lógica, uma coisa assim, tão lógica se a gente comparar com o dia a dia. Você comprou uma casa. Você comprou a minha casa com tudo dentro. Você comprou. Mas vai deixar do seu jeito. O que você vai começar a fazer? Tirar tudo que era meu. Vamos tirar tudo. Vamos tirar tudo. Ou vou dar um exemplo até mais íntimo, mais pesado. Você aceitaria? Aí o Gabriel, vamos lá do Gabriel, né? Você arruma uma namorada. Aí você vai sair com a sua namorada, Gabriel. Você fala, meu bem, que blusa bonita. Ela fala, foi meu ex-namorado que me deu. Nossa, meu bem, que perfume. Foi meu ex-namorado que me deu. Ela tira a carteira, nossa, carteira bonita. Meu ex-namorado, não. Você naturalmente vai exigir o quê? Que tudo que for do ex, sai fora. Não, te dou outro. Eu te dou outro. Te dou outra blusa, outra carteira, outro perfume. Essa bicicleta, te dou outra bicicleta. Porque todos nós queremos exclusividade. E a santificação, a ideia é essa. Antes de Cristo, o velho homem. Um novo homem que sabe fazer o que era do velho homem. Vai embora. Ah, não. Você não me pertence mais. Não é mais meu. É essa a ideia que muita gente não entende. É aquela ideia de assim, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Você não aceitaria isso com seu esposo, você não aceitaria isso. Imagina, seria um quadro trágico, mas cômico. Você casa com uma viúva, aí você vê um baúzinho aqui, o que é isso? É a cinza do meu marido. Você fala, não pode ficar aqui não. Aqui não, mas não tem acordo. A cinza do seu marido não vai ficar aqui. E é isso que nós fazemos com Deus. Senhor, eu sou um novo homem, uma nova mulher, mas isso, eu sou não aqui, não pode ficar. Esse pensamento não pode ficar, essa atitude não pode ficar, esse vocabulário não pode ficar, esse costume não pode ficar. Isso que é santificação. É eu lutar contra aquilo que já estava em mim. Despojar. Já tive, mas não tem mais. Continua. Próximo versículo. Eu acho que está no... 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Vai dar uma paradinha. Quem fala aí? Não mintais. Antes se mentia. Agora você não pode mentir mais não. Não, agora você não pode mentir mais. Isso é coisa do velho homem. Continua. 10. E vos vestistes do novo,
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, queridos, olha o que está falando aí. Revestir. Tirar o que é velho e colocar novo. Aí vem aqui outro exemplo aqui. Fabiana, evangelista, arrumou um namorado, vamos dizer aí. Imagina o namorado dela continua frequentando a casa da ex-namorada. Todo domingo ele vai lá almoçar. Quem vai falar, meu bem? Tá maluco? Então você está vindo? Estou vindo da casa da minha ex-namorada. O que é isso? Ah, tem que ir embora agora. Por que tanta pressa? Não acredito passar lá na ex-namorada, porque eu deixei uma blusa lá. Só... Não estou entendendo nada. Mas com Cristo a gente faz isso. No dia a dia espiritual é assim. Lugares que a gente frequentava antes, não podemos, porque agora eu sou um novo homem. Aí eu gosto de dar exemplo prático. Vamos supor, todo mundo aqui ganha R$1.000. Você come o seu lanche em determinado lugar, onde cabe no seu bolso, não é isso? Você compra a roupa no lugar onde cabe no seu bolso. Você faz. Aí você vai ganhar agora, glória a Deus, R$10.000. Você vai comer lanche no mesmo lugar que você comia? Não. Você vai comprar roupa na lojinha da esquina? Não. Vai. Você vai comprar sapato lá no brechó? Vai. Por quê? A sua condição financeira subiu, as suas atitudes também vão. A ideia de vida com Cristo e santificação é essa. Com Cristo, a minha vida subiu. Mudou de nível 100%. Foi uma mudança de 180 graus. Eu estava no sul e fui para o norte. Então as minhas atitudes, que eram baixas, agora tem que subir. Imagina, você vai mudar lá para o bairro nobre aqui, que é o Laranjal, foi uma herança. Na hora de você tomar sua Coca-Cola, é naquele cristal Sica, do copo de extrato de tomate. Você não vai fazer isso. Você vai comprar uma taça para você tomar. Ué. Então, queridos, são essas coisas simples que nós temos que aplicar nas nossas vidas espirituais para a santificação. São coisas que são incabíveis no nosso dia a dia, não são incabíveis? São incabíveis. Às vezes eu falo, tênis de R$500, tênis de R$600, hoje eu não compro. Mas se eu estiver ganhando 10 mil, um tênis de R$600, eu não vou aceitar minha filha não ter para andar em casa. Por quê? Aí me diz, não, o meu nível subiu, normal. Hoje eu me contento, hoje tem arroz e ovo, tá bom, glória a Deus, e glória a Deus mesmo. Mas eu ganhei 10 mil com meu arroz com ovo, que coisa errada. Eu sou um péssimo administrador. Mas é isso espiritualmente falando. O que quer dizer? Peraí, eu subi de nível com Cristo, então minhas atitudes, meus pensamentos, meu comportamento também tem que subir de nível. Certo? Então vamos lá, vamos ver outros textos. A ideia é o quê? Eu tenho a necessidade de evitar cautelosamente o pecado, uma vez que é santo como a santidade de Cristo. Então, eu tenho que ter essa cautela, eu tenho que ter essa preocupação. Nós, em nome de Jesus, não temos isso sentindo na pele, nem vamos. Mas uma pessoa que é diabetes, o que ela faz? Evita o doce o máximo. Evita o doce o máximo, porque ela sabe, se ela meter a cara, ela vai ter problemas sérios. Ela vai ter problemas sérios. É isso que eu tenho que entender na minha vida espiritual. Eu tenho que evitar o pecado, porque senão eu vou ter
Problemas seríssimos, certo? Segunda característica, a santificação, ela tem lugar primeiro no subconsciente, é uma operação imediata do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo lá no meu subconsciente, ele começa a colocar uma vontade santa em mim, ele começa a colocar uma disposição santa. Eu estou mudando de canal, apareceu uma cena, eu continuo mudando de canal. Uma vez eu já contei aqui, foi até cômico, né? Um presbítero falando, não que eu estava mudando de canal, aí eu vi ele mudando de canal. Eu vi a moça com biquíni verde, aquele biquíni pequenininho, numa mudança de canal, você viu isso tudo? Meu Deus do céu, você é um flash no olho. E não foi uma mudança, porque a mudança assim, Era lenta, pastor. Ou uma visão fotográfica fora do comum, né? Não vamos julgar a pessoa, de repente ela tem esse dom fantástico, usando para o mal, mas tem. Então, queridos, essa disposição santa que Deus colocou em mim, eu estou vendo aqui uma situação que não me agrada, eu já disse o olho. Eu concordo com os irmãos que tem hora que é difícil você olhar para algum lugar. Aqui você olha para mim, Jesus! Olha para cima. A pessoa puxa o olho, metendo o olho, tudo bem, mas se você estiver andando, você tem que parar de andar. Parar de andar um pouquinho. Agora eu vou andar. Então, é essa disposição santa que Deus colocou em mim. É por isso que a santificação também está no meu subconsciente, mas ela também tem um espaço na minha vida consciente. Nesse caso, depende do uso de certos meios, tais como o exercício da fé, o estudo da palavra de Deus, a oração e a associação com outros crentes. Primeiro, a santificação tem um espaço no meu subconsciente. Eu tenho um impulso agora, palavra certa, eu tenho um impulso agora para o bem. Eu vejo uma coisa errada, eu já. Opa! Quer ver uma coisa engraçada? Acontece isso com você, até a gente falou o que aconteceu esses dias com ela. O que acontece comigo? Quando você ouve um palavrão, na hora você tem coisa errada. Tem coisa errada. Na hora seu ouvido já falou, opa, tem coisa errada. Porque já é a disposição santa. Aí vem o lado consciente. Qual é o lado consciente? É você o quê? Ler a palavra, orar. E eu achei interessante que o autor colocou aqui, associação a outros crentes. Quer dizer, eu vou procurar andar com quem vai me ajudar. Isso lícita, na hora que eu ouvir um palavrão, não quero mais ficar perto da pessoa, porque ela fala isso. Exatamente. Meus queridos, você vai fazer um regime. Você vai andar com um cara que é dono de pizzaria, dono de lanchonete, seu regime vai pro ralo. Seu regime vai pro ralo. Você tem que fazer amizade com um dono de verdura. Lá no. Esse é amigo do Miguel. Amigo do Miguel da Feira. Tem que ser amigo do Miguel da Feira. Você tem que fazer com hortaliças. Então, você tem que andar com pessoas que vão te manter longe daquele problema. Você vai andar com Gabriel, mais 3 homens crentes. Vai passar uma cena, nenhum dos 3 vai olhar, nem vai comentar. O Gabriel aqui vai se sentir protegido. Opa, beleza. Não estou diferente, estou igual. Se ele anda com pessoas que não são cristãs, olha. Caraca, isso lá em casa. Pronto. Aí não olha, já chama de outra coisa. Exatamente. Então, a associação aos outros crentes são meios que eu posso usar na minha vida consciente. Eu vou evitar isso, certo? Outra característica da santificação também. A santificação é um processo longo. Jamais é alcançada a perfeição nessa vida. Ao mesmo tempo, pode haver casos nos quais ela é completada num curto período de tempo, ou até no momento, como por exemplo, nos casos em que a regeneração e a conversão são imediatas, seguidas pela morte temporal. Enquanto você está com vida, é sinal que você está em processo de aperfeiçoamento. O cristão morreu quer dizer o seguinte: primeira coisa que significa que o cristão morreu, está pronto para ir para o céu. Por isso que você não pode, não deve chorar no velório de um cristão. Não, pastor, por quê? Não estou proibindo você externar seus sentimentos. Você tem que entender o seguinte: ele já está no céu.
Ele completou, ou Deus completou o processo de aperfeiçoamento dele. O que a Bíblia diz lá em Gênesis? Enoque andou com Deus, Enoque andava com Deus, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Quer dizer, Enoque, você chegou ao nível que deveria chegar, a perfeição. Vem embora. Vem comigo, está certo? Então, quando a pessoa se converte, e logo após a morte, quer dizer que aquele processo de aperfeiçoamento foi rápido. Mas enquanto estivermos no mundo, nós estaremos sempre sendo aperfeiçoados. E queridos, não poderia ser diferente. Imagina eu ter 44 anos em igreja. Se eu já fosse aperfeiçoado, perfeito, primeiro defeito que ia aparecer, soberbo. Eu ia querer andar com alguém? Não vou andar com esse cara não. Sou perfeito, vou andar com esse cara. Não. Quero andar com outros perfeitos. Ia ter um problema sério. Ia ter que ter uma igreja batista, pentecostal, perfeitos da nova aliança. Então, o aperfeiçoamento é ao longo dos nossos anos. Ao que parece, a santificação do crente deve completar-se no exato momento da morte, ou imediatamente após a morte, no que se refere à alma e à sua ressurreição, quando concernente ao corpo. Então, a nossa perfeição, a nossa santificação se completa com a nossa morte. Vamos ver alguns textos para isso? Lê para a gente, Gabriel, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Evangelista, Provérbios 20, versículo 9. Aí nós vamos ver textos que vão nos provar que nessa vida a gente não consegue se livrar do pecado. Está sempre ali nos perturbando. Primeiro livro dos Reis 8, 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e eu os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto. Ele diz, quando pecares, e vão pecar, porque não há homem que não peque. Quer dizer, enquanto eu estou vivo, eu estou pecando. Em uma das conversas da semana pastoral, pastor, a semana começou domingo, eu já tenho tanta coisa na semana. Por isso que quando eu tiro folga, é para tirar folga mesmo, porque eu sei que a batalha é travada. A pessoa ainda vivia na ilusão que pecado é só o ato consumado. Meu querido, até você consumar o ato, você pecou muitas vezes. Pensou, desejou, invejou, cobiçou, planejou, pensou, desejou. Assassinou. Aí quando você vai fazer, aquilo já aconteceu no seu coração há muito tempo. Exemplo, por que esses ladrões não têm medo de morrer? Porque eles já saem com aquilo na cabeça. Ou eu mato, ou eu morro, não tem nada a perder. Então eles não têm nada a perder de dar um tiro, porque eles já saem mortos de casa. Então o pecado, a ideia é essa. Quando você chega a praticar, é porque você já consentiu há muito tempo no seu coração. E para Deus é pecado também. Certo? Próximo texto. Enquanto isso, Gabriel, procura para a gente Romanos 3,10, Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Agora procura para a gente Tiago 3, versículo 2. Olha o que Salomão diz. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou livre do meu pecado? Quem pode falar isso? Olha lá, o coração é limpo. Não tem nada de ruim no meu coração. Já pecou. Então ninguém pode dizer isso e ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer, muito menos dizer. Agora Romanos 3,10 e o 12, Romanos 3, versículo 10 e o 12, e Tiago 3, versículo 2. Romanos é Novo Testamento. Romanos 3, 10 e 12. A evangelista vai ler Tiago 3, 2. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviam, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há quem faça o bem. Olha, mas que isso, pastor? Que absurdo, ninguém faz o bem. Não faz. Porque logo que você faz o bem com segunda intenção, não é bem. Gabriel falava.
Eu vou dar aqui um presente para a Fabiana, que eu estou sabendo que ela vai ganhar um dinheiro aí, ela vai lembrar de mim. Então já não é bem. Concorda comigo? A partir do momento que tem uma segunda intenção, já não é mais bem. O bem é o que? É uma coisa que você faz sem, sob circunstância nenhuma, esperar um retorno. Isso é bem. E nem para si mesmo. A partir do momento que você diz, Senhor, estou fazendo fulano, eu já estou esperando o retorno. Então, essa iniciativa de fazer o bem, desprovido de qualquer recompensa, tem alguém que faz isso? Não tem. O político está tão bonzinho que chegar no ano de eleição, você vai ver a bondade dele no que está traduzindo. Tiago 3,2. Gabriel, procura para mim Hebreus 12:23. Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago falou, tropeçamos em muitas coisas. E ele fala, será que alguém não tropeça sequer em palavras? Se não tropeçar, beleza. Mas queridos, é impossível não tropeçar. Vai bem, procura aí para mim. Apocalipse 21:27. Pode ler. Hebreus 12:23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos e espíritos dos céus, tem chegados a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Opa, a assembleia tem chegado a Deus, os espíritos justos como aperfeiçoado. Então, essa aperfeiçoação, essa perfeição, eu só alcanço na morte. Por que na morte? Porque fica o corpo. Aí quando der o juízo final, meu corpo vai ser santificado. Pronto. Pastor, então, não adianta eu ficar me esforçando aqui, se eu nunca vou alcançar. Se você parar, vai ser pior. É aquela historinha que você está vindo a pé do centro da cidade. Está cansado. Se você sentar, vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Aí vai ser pior, porque o corpo esfria, dói o tornozelo, dói o joelho, não sei vocês, né? Eu já cheguei na idade do condor. Condor aqui, condor ali. E quando eu estou andando, maravilha, né? Subo escada, desce escada, eu vou a pé, volto a pé. Na hora que sente esfria, meu amigo, só um crente de tubarão para tomar aliviado, porque a idade do condor é terrível, é terrível. Então, é difícil caminhar? É, você conta com meios que Deus te dá. Agora, depois, Gabriel, lê Filipenses 3:21, agora Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, não entrarão nada que possa corromper. Então, quer dizer, se não entra nada que corrompe, não entra pecado. Então, senão que eu e você vamos para lá sem pecado. Agora, Filipenses 3:21. E transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Transformará nosso corpo de humilhação. Por que humilhação? O pecado nos humilha, o pecado nos leva à morte. Certo? Agora que nós vamos entrar no ponto para terminar a santificação, é interessante. Por que interessante? Se a gente procurar falar quais são os meios da santificação, o que é usado para nos santificar? Se a gente olhar, eu vou falar Bíblia, sacramento, o principal meio é o Espírito Santo. O principal meio da nossa santificação, o que? O Espírito Santo. O que quer dizer isso, pastor? Através de quem que Deus nos santifica? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa a palavra, usa os sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Então, outra coisa que o Espírito Santo usa, que o pessoal não dá o devido valor, a igreja. A igreja também é um meio de santificação. Você vem para a igreja, na pior das hipóteses, você ouve louvor, você passa alguns minutos ou horas num lugar onde o seu espírito vai ficando forte. Quer dizer que eu não pego na igreja? Você pega em qualquer lugar. Qualquer lugar você pega. Acho que quem mais pega na igreja é pastor. Porque está ali pregando, está sentado e vê tanta gente se atenta, ele mais pega é pastor. Mas a igreja também é um meio que o Espírito Santo usa você para te santificar. O Espírito Santo usa os sacramentos para te santificar. O Espírito Santo usa a palavra para te santificar. Vamos ver alguns textos para a gente poder terminar.
Vamos lá. Romanos 8:11, evangelista. Romanos 15:16, Gabriel. Romanos 8:11 e Romanos 15:16. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito que habita em nós vai nos santificar. E queridos, é uma coisa assim, quando a gente traz para o mundo natural, se torna uma coisa óbvia. Se você pegar agora um casaco de lã e vestir, o que naturalmente vai acontecer com você? Suar um calor danado. Porque quem está em você já é a função dele aquecer. Não tem como você, em plena saúde, vestir um casaco de lã no clima que está hoje, quente, e não suar. Ou até no frio você vai esquentar. Então, se o Espírito Santo está em nós, naturalmente a santificação vai acontecer. Ele está em nós. Ele vai acontecer. É essa a ideia. Agora, Romanos 15:16. A fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Santificado pelo Espírito Santo. Então, o primeiro meio pelo qual nós somos santificados é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa a palavra. É a Bíblia também. Vamos ver a Bíblia. O que nós vemos na Bíblia? Evangelista. 1 de Pedro 1:22. Gabriel. 1 de Pedro 2:2. Tem mais um aqui, mas vamos ler esse comigo. 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 2:2. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 de Pedro 1:22. Repete aí para mim, por gentileza. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Isso. Purificando as vossas almas em obediência à verdade. A verdade está onde? Na palavra. É isso que o pessoal não entende. A Bíblia fala, e queridos, o que a Bíblia fala são coisas tão lógicas, tão práticas, que não tem como você querer passar por cima como se não existisse. Quer ver uma coisa que a Bíblia fala? Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não enfade você. Não é uma coisa lógica? Imagina todo dia o cara está na sua casa. Como é que você gosta da pessoa for profundo? Você não tem hora para chegar, você não tem hora para sair, toda hora. Você vai sem falar da pessoa. Aí a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Começa a conversar com pessoas que não valorizam os princípios da família. O que vai acontecer com os seus princípios? Você vai começar a se achar ridículo. Não sei se foi bem, eu vou falar o nome aqui. Olha que foi um autor, para não errar o nome. Um autor brasileiro, assim, para não errar o nome. Certa vez ele falou o seguinte: um dia os homens se envergonharão de serem honestos. E é isso. Chega e fala que você achou um dinheiro e correu para devolver. Dependendo do que você falar, ele vai ridicularizar você. Você é bobo, rapaz. O cara perdeu porque foi desatento. Se você falar com uma pessoa certa, fala: pô, é difícil achar um assim. Parabéns. Nota 10. Parabéns. Então, a ideia é essa. Com quem você anda, vai te influenciar. Agora, 1 de Pedro 2:2. Procura para a gente, evangelista. 2 de Pedro 1:4. 1 de Pedro 2:2. Pode ler. Desejar ardentemente como um menino recém-nascido do puro leite espiritual, para por ele cresceres para a salvação. E como o neném, já viu o neném recém-nascido, quando está com fome, ele chora. Com o olho fechado, ele tenta procurar o seio da mãe, ele está procurando. Aí é isso que Pedro fala: procurem ardentemente esse leite materno, que é a palavra de Deus, para que vocês possam crescer. Pedro fala: olha, vocês têm que ter esse desejo pela palavra. Se você não tiver esse desejo pela palavra, vocês não vão crescer. Porque uma vez que eu tenho essa palavra, eu vou ser santificado. 2 de Pedro 1:4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pelas promessas. E queridos, tem uma coisa assim natural. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se envolve na Bíblia, você quer saber menos do pecado. Você começa a deslumbrar. Hoje em dia tem se falado pouco, ou desejado pouco, a questão de você ser um instrumento de milagre. Na hora que você começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, estamos estudando na escola dominical, você vai ver o que aqueles homens foram capazes de fazer. Você vai começar a falar, eu queria isso também. A ousadia, a coragem, o poder, a determinação, a postura deles, eu queria isso também. Por quê, querido? A palavra vai te motivando a fazer a coisa certa, a se santificar, que ela vai te mostrando recompensa nisso. Cada vez que você vê a recompensa em ser santo, você busca mais ainda essa palavra para você. Outro meio que é usado para a nossa santificação é a direção providencial. As providências de Deus, quer favoráveis, quer adversas, muitas vezes são poderosos meios de santificação. Em conexo com a operação do Espírito Santo, mediante a palavra, elas agem em nossos afetos naturais, assim frequentemente aprofundam a impressão da verdade religiosa e acionam vigorosamente. O que quer dizer isso? Situações que Deus nos coloca, nos ajuda a nos santificar. Situações que Deus coloca, que vai nos fazer só sair daquela situação se tivermos uma vida santa. Então, vamos dar um exemplo. Você está num departamento do seu trabalho, e ali chega, vamos falar, uma pessoa do sexo oposto, com roupas atraentes, mas você vê que ela está desesperada, precisando de uma palavra de Deus. O que está te obrigando? A não olhar para a pessoa, mas olhar para a alma da pessoa. É uma situação que Deus está te levando e falou que, opa, agora eu tenho que ser santo, porque eu tenho que ajudar essa alma. Agora eu tenho que exercer o que ela pode proporcionar à minha carne e me voltar para o espiritual. Foi uma situação que ali eu fui obrigado a me santificar. Eu fui obrigado a me santificar. Achei o dinheiro. Vou ficar. As pessoas falam, para que esse dinheiro é seu? Caiu daquele cara ali, vai lá e devolve para ele. Foi uma situação que te levou a se santificar. E é assim que acontece. Então, tem outro meio, direção providencial. Deus criando situações que levam você a se santificar. Devemos ter em mente que a luz da revelação de Deus é necessária para a interpretação das suas orientações providenciais. Vamos ver alguns textos? Gabriel, vou dar um facinho agora para você. Salmo 119, 17, 71. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Evangelista, Romanos 2, 4. Salmo 119, 71 e Romanos 2, 4. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os meus decretos. E queridos, não tem como. Você já viu alguém negar Cristo na dificuldade? É difícil. É dificílimo. Alguém largar a fé porque está passando fome, alguém largar a fé porque está desempregado, alguém. Não, é difícil. Mas quer a pessoa largar Jesus, ela está bem. E se você puxar pela Bíblia, os grandes homens da Bíblia caíram quando eles estavam bem. Não é quando eles estavam mal. Davi, quando estava lutando com Golias, fugindo de Saul de caverna em caverna, certinho homem. Virou rei e resolveu descansar. Pronto. Pastor, não pode descansar? Pode. Mas tem hora certa. Você vai descansar na hora da guerra, meu amigo? Não está errado. Adão e Jesus. Jesus no deserto, Adão no paraíso. Quem caiu? Adão. No paraíso. Então, o texto de Salmos pode até marcar. As dificuldades nos ajudam a nos santificar. As dificuldades nos levam a nos santificar. Aí agora Romanos 2, 4. Ou
despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? 12:10, procura aí. Hebreus 12:10. Há situações que Deus nos coloca e aí ele se santifica mais, a gente aprende mais. Pode ler, Hebreus 12:10. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, como que Deus nos corrige? Ele vai te dar um tapa? Não. Ele vai criar situações que vão chamar a sua atenção para você não cometer aquele erro de novo. Olha, você está passando por isso agora, essa privação, por falta disso, porque você cometeu aquele erro lá atrás. Então, eu estou te ensinando agora para você não fazer aquilo de novo. Eu vou privar você de alguma coisa, eu vou tirar alguma coisa de você momentaneamente, para você não voltar a fazer aquilo. Então, o outro meio de santificação é o quê? A direção providencial de Deus. Deus agindo e direcionando as nossas vidas para que a gente possa se santificar. Certo? Então, com a santificação que estamos terminando agora, terminamos o estudo sobre a ordem da salvação. Será que a gente consegue lembrar toda a ordem da salvação? Primeiro, vocação. Vocação eficaz. Certo? Segundo, regeneração. Foram 2. Terceiro, conversão. Você estou bom de memória, né? Vocação, regeneração, conversão, justificação. Certo? Qual outro? Justificação eu falei. Ah, Jesus. Santificação estamos vendo agora, mas tem mais um que nós estamos esquecendo, o 6º. São 6 pontos. Vocação, regeneração, conversão, justificação. Regeneração já falamos, santificação. Eu acho que são 6 pontos. A gente lembra. Aí, semana que vem a gente fala. É bom até que a gente fique curioso mesmo. Eu acho que são 6 pontos. Certo, queridos? Que Deus esteja nos abençoando grandemente. Semana que vem vai ter a nossa campanha aqui, com a graça de Deus, 7 sermões diferentes aqui.